Boa tarde, gente. Quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui no YouTube? Muito tempo mesmo. Eu nem sei. É tanto tempo que eu nem sei. E, enfim, tô gravando. Eu já nem me lembro mais onde é que eu olho, mas eu nunca olho pra câmera, né? Tudo bem. É, Muita coisa aconteceu na minha vida aí nesse período, desde o início da pandemia. E eu já nem sei quando que eu criei o canal, mas eu sei que nesse percurso muita coisa aconteceu. Questões de saúde, questões familiares, então eu tive que, em muitos casos, interromper o canal, né? A ideia primeira do canal era fazer entrevistas também, né? Além de comentar sobre séries e filmes, mas aí a vida foi mudando, foi acontecendo muita coisa e aí não dava mais para fazer vídeo, né? Ficou muito difícil, vídeo, live. Mas agora me deu vontade de gravar vídeos aqui. Só que eu vou mudar um pouco. E aí também não tô preocupada, assim, eu sei que o público que tinha aqui, os inscritos, né? Alguns vinham para ver dicas de séries e filmes, mas agora eu vou falar mais sobre literatura, porque eu tô nessa fase. Então, para quem gosta de literatura e para quem tem interesse em dicas de livros, autores, escritores. Eventualmente eu posso falar de filme também, de séries, isso não acabou, mas no momento eu tô mais focada na literatura. Então eu vou, em geral, fazer vídeos aqui para falando de literatura. Bom, como aconteceram muitas coisas na minha vida nesse período, e o ano passado foi o pior ano da minha vida, e esse ano continua sendo, isso não tem nenhum exagero em dizer, é pior mesmo, por motivos particulares, que em algum momento, se eu me sentir à vontade, eu conto, né? Coisas muito graves aconteceram e estão acontecendo. Então enfim, em determinado momento eu voltei à literatura, que eu sempre achei que é um santo remédio para todos os males, digamos assim, né? A literatura para mim sempre foi um refúgio, um escape, uma terapia, uma forma de me transformar, de não me sentir solitária. Ela sempre preencheu tudo. Eu acho que eu cheguei até a fazer vídeos aqui falando um pouco sobre isso, mas eu nem me lembro, porque tem muito tempo já. Então, no momento que eu estava passando por uma fase assim, que continua, né? Tá cada vez pior, né? Mas assim, em algum momento nesse processo de 2022, eu, digamos assim, caí de boca na literatura de novo, né? Eu cheguei a comentar que eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, que eu escrevo, que eu tenho uma coletânea de contos que quase foi publicada. Enfim, cheguei a comentar sobre isso. Quase foi publicada, não, mas foi lida por editores de alto padrão, Companhia das Letras, Todavia, e depois eu acabei desistindo de tentar publicar o livro, depois da recusa dessas duas grandes editoras. Na época não quis e não me arrependo, porque não sei se eu estava preparada para uma publicação de livro. Posso publicar a qualquer momento, numa editora paga e tal, mas não é esse o caso. Bom, mas eu não vim falar disso exatamente. Eu vim falar
do meu momento literário. Quando as coisas começaram a ficar muito, muito ruins, eu me voltei para um dos, se não o mais, né, escritor que eu mais amo na minha vida, ou um dos mais, né, eu vou botar um dos mais, que é o nosso amado Dostoiévski, né. Então eu retomei o Dostoiévski, né? Retomei no sentido que, claro, já tinha lido alguma coisa do Dostoiévski, eu falo alguma coisa porque a obra dele é enorme e ele escreveu prolífico, não sei se existe o prolificamente. Escreveu muito, muito, escrevia. E então, assim, a obra é grande, os livros são grandes, né? E, e aí eu retomei, comecei a fazer um curso, uma espécie de seminário de literatura com um professor muito legal, que é o professor Rodrigo Gurgel, né? Rogério Gurgel. Eu sempre confundo, é Rodrigo Gurgel, que é uma fera em literatura, e aí começamos a reler o Crime e Castigo, que eu já tinha lido. Eu tinha uma edição, acho que era a editora Abril, que eu não sei de quem era a tradução, depois eu comprei a da editora 34, a tradução é do Boris Schneider, né, o russo, e depois eu comprei, por último, a edição da Todavia, que agora não me vem à cabeça quem são os tradutores. Bom, e aí eu comecei a retomar o Dostoiévski assistindo às aulas do professor Rodrigo, e o professor Rodrigo começou a falar de vários livros do Dostoiévski, não, falando em alguns vídeos no YouTube de Dostoiévski, comentou da melhor biografia do Dostoiévski, que é a biografia é um americano, que eu não sei o nome de cor ainda, mas já vou falar para vocês, Joseph Frank. Então, são 5 livros da biografia. Aqui vai ficar errado, né? Mas é que eu não sei fazer do jeito. Eu tô no livro 1, que vai do período de 1821 a 1849, que é ele pequeno, desde nascido até o final, que eu ainda não tô no primeiro livro, né? Então, 1821 a 1849, As Sementes da Revolta. No momento, eu tô na fase que o Dostoiévski, bom, a primeira parte conta toda a infância dele e tal, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque senão vai ficar um vídeo gigante, né? E eu tô na fase que ele publica o primeiro livro dele. Ah, eu esqueci de pegar, peraí. Tudo meio confuso, né, gente? Mas voltando, é assim mesmo. Então, é o seguinte, eu li o Crime e Castigo, fazendo ao mesmo tempo as aulas do professor Rodrigo Gurgel, mas antes disso eu já tinha lido Memórias do Subsolo. Por minha conta e risco, me deu vontade de reler Memórias do Subsolo. Quando eu reli Memórias do Subsolo, que é um livro fino do Dostoiévski, mas assim, a finura não quer dizer nada, porque é considerado um dos maiores livros escritos do século XX, assim, que revolucionou basicamente, assim, só para dar um exemplo, né, o Nietzsche, quando leu esse livro, falou, tá tudo ali, não precisa de mais nada, e Freud também bebeu nas águas de Memórias do Subsolo para criar lá as suas
teorias. Isso não é uma coisa provada e comprovada, mas muitos pesquisadores comentam sobre isso, porque todo mundo sabe que Dostoiévski sempre, desde pequeno, todo mundo que gosta de literatura e que já leu Dostoiévski sabe que todos os livros de Dostoiévski são livros que vão ter fortemente a questão psicológica dos personagens, né? Então isso é um fato já bem conhecido, né? Que ele é um explorador da alma humana, um explorador do humano, né? É de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, eu tô na parte eu tô na parte da biografia que ele acabou de publicar, o primeiro romancezinho dele. Eu falo romancezinho porque é filme, que se chama Gente Pobre. É um romance epistolar, é uma troca de cartas. E esse primeiro romance que foi publicado que foi publicado, né, revoluciona lá na Rússia a maneira de se escrever, porque nunca um escritor tinha ido tão fundo falando do fundão, das pessoas que são do fundão da Rússia, né? Das pessoas pobres, das pessoas, em geral, os escritores russos sempre falavam da aristocracia, tocavam sim nesses assuntos, mas mais margeando. Gogol não, falou também sobre isso, mas este livrinho especial, ele acabou sendo revolucionário nesse sentido. Imagina, um romance epistolar, uma troca de cartas com duas pessoas humildes, digamos assim, pobres, né? E um funcionário público e uma mocinha, que essa é a troca. Eu recém comecei a ler, porque o que eu vou fazer? Eu vou ler todos os 5 livros da biografia do Dostoiévski, e a cada momento que chegar o próximo livro, eu leio o livro. Ou seja, o meu projeto é ler a obra inteira do Dostoiévski, e eu vou conseguir. E hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube porque é impressionante como às vezes um detalhe na sua vida provoca uma reviravolta, né? Um acontecimento pode provocar uma reviravolta que, enfim, é impressionante, assim, mudar toda a história da sua vida. Por que eu tô falando isso? Porque o Dostoiévski, quando ele queria desde sempre ser escritor, ele já tinha todo um círculo de pessoas que ele conhecia, e quando ele publicou Gente Pobre, e que foi aclamado pelos críticos e escritores da época, ele ficou assim rapidamente muito famoso. E ele frequentava um grupo, um círculo de intelectuais e escritores críticos literários. Só que o Dostoiévski, a vida dele sempre foi muito difícil, e o Dostoiévski, ele tinha problemas psicológicos muito graves, de temperamento, personalidade e doença mesmo, né? Ele tinha epilepsia, então ele não era uma pessoa mansa, digamos assim, ele tinha rompantes, ele tinha muita dificuldade ele era extremamente tímido, ele não se encaixava, né? Mas ele frequentava aquele grupo. E só que quando o livro dele, O Gente Pobre, foi publicado, a vaidade veio à tona pro Dostoiévski, e ele tinha muita revolta também, assim. E aí é muita coisa para explicar, porque não é esse o caso agora. Então, ele começou a frequentar esse grupo, e às vezes ele era ríspido, e aí as pessoas começaram, os escritores começaram a se juntar contra ele. E capitaneados pelo Turgenev, que era um escritor muito famoso na época, ele começou a ser excluído. E um dia o Turgenev, isso é uma parte que eu tô lendo, que eu até
grifei aqui de amarelinho. Um dia o Turgenev, ele se excedeu nessa zombaria com Dostoiévski e começou, eu vou ler um pedacinho porque eu não vou saber de cor, né? Certa noite, o Turgenev descreveu na frente de Dostoiévski um encontro que tinha tido na província com uma pessoa que se imaginava um gênio e pintou com maestria o lado ridículo dessa pessoa. Dostoiévski ficou branco como uma folha de papel e, tremendo da cabeça aos pés, retirou-se apressadamente sem esperar pelo resto da história. O Turgenev estava falando do Dostoiévski e o Dostoiévski era muito traumatizado, muito. Peraí, gente. Mãe, só um minutinho, já tô indo. Um segundo, tá? Minha mãe me chamando. Aqui é tudo ao vivo, assim, desse jeito, não tem edição. Então, no momento que Turgenev tocou na ferida do Dostoiévski, que era essa questão, a família do Dostoiévski sempre tentou fazer parte de uma elite, de uma aristocracia russa, e só que aquilo não funcionava e tal, e tudo isso está explicado nessa brilhante biografia. O autor é genial porque ele escreve muito bem, recomendo muitíssimo. E aí ele não pisou mais nesse círculo. Mas por que eu estou falando sobre isso? E essa é a temática principal deste vídeo aqui. Porque esta essa zombaria do Turgenev pode ter sido o estupim para o que vai acontecer com Dostoiévski mais para frente. Eu ainda não cheguei aqui na biografia nesse pedaço, mas como ele não se via mais nesse círculo de, enfim, escritores e intelectuais, não se sentia mais acolhido. Ah, só um minuto, pausa. Voltando, gente, eu nem sei exatamente onde eu parei. Bom, então eu li para vocês dessa questão do Turgenev. A gente sabe que um pouco mais para frente, eu ainda não cheguei nessa parte, que o Dostoiévski acabou se envolvendo com um grupo que se chamava Círculo de Petrachevsky, que era um grupo de revolucionários. Na época, a Rússia já estava naquela ebulição toda, né? E o Dostoiévski sempre teve, desde muito pequeno, essa questão de das classes, né, da divisão de classes, da consciência de classe, do que ele era, de quem era menos que ele e de quem era mais que ele. Então, ele acaba se envolvendo com esse grupo e acaba que o czar da época, que agora eu já esqueci o nome, mas não importa, acabou prendendo todas as pessoas desse grupo e eles foram condenados à morte. Só que chegou na hora H, era tudo um grande teatro, eles foram colocados ali enfileirados para serem fuzilados, e no minuto que foi acontecer o fuzilamento não aconteceu e foi dito ao Dostoiévski que ele, enfim, ele não morreu e que ele iria ser preso e iria para a Sibéria. Então ele foi para a Sibéria, condenado a 10 anos a trabalhos forçados, e lá ele conheceu todo tipo de gente, e a partir da saída dele, depois que ele é libertado por um outro czar que já tinha uma outra visão, ele aí sim começa a escrever as suas obras, que foram as mais famosas. E a partir desse momento ele começou a ter uma outra visão do sentido do sentido do que é ser revolucionário, do que é do conceito de mudança de sistema, entre outras coisas. E, inclusive, quando ele escreveu Memórias do Subsolo,
Foi bem na época que um outro escritor estava fazendo muito sucesso na Rússia e escreveu um livro que era um livro assim bem panfletário sobre essa questão da revolução. Só que eu não tô lembrando o nome do livro, era alguma coisa assim, era uma pergunta, como ser, como será, não sei exatamente, e também não lembro o nome do escritor, mas ficou muito famoso na época, famoso na Europa, e o Dostoiévski, já tendo sido preso, ficou 10 anos na Sibéria, conviveu com o círculo de Petrachevsky, ele acaba que logo após a publicação desse livro, né, desse autor que eu não me lembro, do que o nome eu não me lembro, e aí ele escreve Memórias do Subsolo e no momento em que foi publicado, ele até fala deste livro, desse escritor, comenta em tom de zombaria, inclusive, e no momento que Memórias do Subsolo é publicado, Memórias de Subsolo não tem uma boa recepção a princípio, né, na Rússia, mas aos poucos o livro vai tomando uma dimensão absurda e quando chega na Europa e começa a ser lido, aquilo é meio que um divisor de águas, assim. Então, eu não expliquei tão bem essa parte, gente, do círculo de Petrachevsky e de tudo mais, porque eu ainda nem cheguei. Mas eu vou começar a falar sobre essas coisas aqui e sobre... Vou falar sobre Dostoiévski daqui para frente, essa é a verdade. Tem muita gente no YouTube que fala sobre Dostoiévski, doutores, pós-doutores, PhDs, mas eu não tô nem aí. Eu vou falar assim o que eu acho, a minha visão, o que eu tenho aprendido com o professor Rodrigo Gurgel, que está fora do campo, digamos assim, mais universitário, que tem todos mais ou menos a mesma ideia e visão sobre o Dostoiévski e que tem uma interpretação das obras do Dostoiévski muito assim parecida, né? E então eu acho que eu vou falar aqui como leiga, né? Como uma pessoa que não é intelectual, né? Eu não sou intelectual, eu não sou acadêmica, eu apenas sou uma leitora comum de Dostoiévski. Então eu quero passar isso para vocês, porque nem todo mundo que dizer assim, todo mundo pode ler Dostoiévski, todo mundo pode ter o enorme prazer e a enorme satisfação de ter sua vida transformada lendo Dostoiévski, sem precisar ser da academia, sem precisar usar aqueles termos difíceis que eles usam, sem precisar ter um teor de pesado, né? Dostoiévski está sempre sendo ligado a algo muito, né? Enfim, aqui é a visão de uma pessoa comum que num momento difícil da sua vida resolve se entregar de corpo e alma a esse escritor para sobreviver mesmo, para conseguir lidar com as dificuldades que eu estou tendo no momento. Então é isso, a dica de hoje é principalmente a biografia. Sugiro que vocês comprem, quem tiver interesse e gostar de biografia, o primeiro volume da biografia do Joseph Frank, As Sementes da Revolta. E comecem a ler Gente Pobre, que é o primeiro romancinho do nosso amado Dostoiévski. Essa é a dica de hoje e estou muito feliz de estar aqui de volta. Provavelmente a visualização vai ser 0, né, gente? Porque o canal tá abandonado há muito tempo, mas vai voltar. Eu sempre digo isso, né? Mas eu acho que agora eu consigo, que eu vou focar muito na literatura e no Dostoiévski. Beijo, beijo para os meus serionautas. Agora eu vou chamar de literautas. Tchau, tchau.